Bom dia a todos 10h49. os presentes nessa casa de leis e a todos que nos ouvem, né, através dos variados meios de comunicação. Peço aos nobres pares desculpas aí se eu não atender a questão da parte, né, mas eu preciso relatar até o final a situação. E hoje quero falar, tá, aquelas pessoas que eu sempre pedi que confiassem em mim. Mas antes quero dar uma pequena amostra do currículo de 4 pessoas que lá no final vocês entenderão o motivo. Andressa Rodrigues, perita judicial documentoscópica, bacharel em Direito, pós-graduada em Perícia Criminal em Ciências, pós-graduada em Perícia Judicial com ênfase em documentoscopia, pós-graduada em Documentoscopia Forense e diversos outros cursos no exterior voltados para a área de neuroescritura forense e grafologia científica. Marcela Lopes, perita judicial documentoscópica, bacharel em Direito, pós-graduada em Perícia Judicial com ênfase em documentoscopia, certificada em Prevenção à Fraude Documental em Documentoscopia e Grafoscopia, perita judicial e assistência técnica, associada à Sociedade Brasileira de Ciências Forense e Academia Brasileira de Ciências Forense. Samuel Feuerhamel, perito criminal da Polícia Federal, aposentado, bacharel em Farmácia e Bioquímica, professor de Documentoscopia e Grafoscopia em curso de formação e de especialização da Academia Nacional de Polícia do Brasil. Autor dos livros Documentoscopia, Aspectos Científicos, Técnicos e Jurídico e Análise Grafoscópica de Assinatura. Mais de 1.200, mais de 1.000 laudos na Justiça Federal. Sara Laís Linharo, perita criminal da Polícia Federal aposentada, graduada em Geologia, mestre e doutora em Engenharia Mineral. Coordenou a pesquisa intitulada Diagnóstico da Perícia Criminal do Brasil. Tem experiência nas áreas de criminalística, balística forense, documentoscopia, fotografia, biometria e geologia. Com ênfase em gemas, é autora do capítulo Problemas em Documentoscopia do livro Documentoscopia. Esses são alguns currículos, um breve trecho do currículo dessas pessoas. Vocês vão entender no final. Alguns aqui se lembram que em dezembro de 2021, durante uma sessão extraordinária, então o presidente da Câmara fez a leitura, né, de uma informação caluniosa recebida pela ouvidoria, que fazia menção à suposta falsificação de assinatura em documentos oficiais expedido por este vereador, acusando criminosamente os servidores do meu gabinete por aquele fato. O processo está carregado de atropelos, os quais vou expor em outra oportunidade. Portanto, vou direto à parte final desse episódio. A Polícia Federal, a qual eu sirvo há mais de 26 anos, me ensinou muitas coisas. Dentre elas, a ser resiliente e paciente, e com isso, atuar no momento certo. Isso foi o que fiz, aguardando o passo errado para dar o bote certeiro. Então vamos ao cerne da questão. Irei discorrer sobre o tão falado laudo extrajudicial, cuja existência foi citada em sessão ordinária no mês de fevereiro e divulgado por parte da imprensa, até mesmo, né, por funcionário aqui, procurador da Câmara divulgou. O que causou alvoroço e alegria no meio da bandidagem. Agora vamos derrubar o vereador que fiscaliza. Pensaram, né? Então é isso. Ok, mas antes vamos falar sobre um breve histórico. Meus servidores, quando foram ouvidos na Corregedoria da Câmara, negaram com veemência que eles ou qualquer outra pessoa tenha assinado qualquer documento em meu nome, e ainda que sempre me presenciaram assinar todos os documentos. Isso não foi levado em consideração. E continuaram a acusá-los de falsidade. Tange para o absurdo esse procedimento apuratório, e aqui vou abrir um parênteses, para uma questão levantada de forma não oficial, nos bastidores, ao suporem que esposas poderiam assinar documentos pelos cônjuges, levando ao meu entendimento que estariam desconfiados da minha esposa. Ora, minha esposa é policial federal há 26 anos e conhecedora dos atos que configuram crime, e falsificar a assinatura é crime. Portanto, ela jamais cometeria esse delito. E se alguém tinha essa desconfiança, poderia ter nos poupado toda essa atrapalhada
pois ela já teria fornecido material gráfico padrão para confronto com os documentos alegados perante os órgãos que se mostram imparciais, o que ela fará oportunamente. E eu vou falar porque os órgãos são imparciais. Pois bem, voltando, tive conhecimento, através de foto, de parte do laudo extrajudicial me encaminhado pelo Jornal Popular há quase 30 dias, que o laudo teria sido confeccionado e assinado por um perito de nome Valmiro Assis Silva. Ressalto que até o presente momento não recebi de forma oficial cópia desse laudo. Tá? Eu não recebi de forma oficial cópia desse laudo, ele já está há 30 dias rodando na imprensa. A imprensa não me perguntou. Vocês sabem, agora vocês sabem, quem é o perito Valmiro Assis Silva? Pois é, ele foi contratado a custo de R$30 mil, cuja licitação foi dispensada, como se ele fosse o único perito do estado de Goiás, ou que seu preço de pronto já seria melhor. E em uma pesquisa básica de preço, percebemos que os valores de um laudo desse pode variar a custo médico de R$5 mil, mas Valmiro receberia a importância de R$30 mil. Valmiro Assis Silva menciona no laudo pericial extrajudicial que possui endereço na rua T47, 480, sala 2, setor Bueno. Sendo certo que no empenho, número 33.185/2023, efetuado pela Câmara Municipal de Anápolis, consta o mesmo endereço, como sendo de Valmiro. Eu fiz a diligência pessoalmente nesse local, e ali funciona o escritório, cujo responsável, o senhor Sebastião José do Nascimento, afirmou que Valmiro não trabalha e nunca trabalhou naquele escritório, nem tem autorização para fornecer o endereço como sendo dele. Ou seja, de pronto já percebemos que o laudo tem um vício grave de informação, endereço falso. Isso mesmo, isso já se pode configurar crime de falsidade ideológica. Mas não para por aí não. O grande currículo do senhor Valmiro, que foi contratado pela Câmara por R$30 mil, ele foi preso em flagrante e condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal por crime de corrupção passiva, por negociar ilegalmente um laudo no qual ele atuava como perito judicial. E essa negociação tinha um valor de R$2 mil. Pasme, E a Câmara contrata por R$30 mil. Sentença, Valmiro aqui. Além da sentença, existe reportagem dando conta da má índole desse perito. Aí eu pergunto, esse foi o perito contratado com dispensa de licitação? Vamos recordar o que eu acabei de falar. O dito perito Valmiro Assis Silva promove falsidade ideológica ao indicar um laudo, no laudo, endereço que não é seu, o endereço fantasma, O endereço fantasma é para ele, que o endereço existe, mas é outras pessoas que trabalham lá. Já foi preso, processado e condenado a quase 3 anos por corrupção passiva, justamente por negociata ilegal de laudos grafotécnicos. Foi excluído dos quadros de peritos da Justiça. E assim mesmo é a pessoa escolhida para que, sem qualquer licitação, faça um laudo grafotécnico para a Câmara. Agora sim, vamos em um laudo técnico de qualidade? Vocês lembram dos 4 peritos que mencionei no início do meu discurso? Pois então, eles são os peritos que elaboraram e assinaram este laudo pericial documentoscópico e grafotécnico e grafoscópico que está em meu poder, aqui em minhas mãos. E eu disponibilizo à imprensa, assim que quiser, disponibilizo. Nessa perícia, os documentos foram analisados, em sua forma, origem e assinatura. 43 páginas de laudo, 4 assinaturas de peritos. O laudo confirma que todas as assinaturas apostas nos documentos que possuo como segunda via saíram do meu punho. Ou seja, são verdadeiras. E reafirmo, o laudo elaborado e assinado por 4 especialistas em documentoscopia e grafotecnia. Conclui que as assinaturas são minhas. 4 visões diferentes, 4 peritos especializados. Isentando, então, a minha equipe de toda e qualquer acusação infame de falsificação de assinatura em documentos oficiais que recaíram sobre meus servidores. Dentre minhas atribuições como vereador, eu tenho a de fiscalizar. E nesse sentido, requeiro, senhor presidente, que se apure a contratação desse perito Valmiro Assis Silva, e que também será solicitado ao Ministério Público tais providência, responsabilizando a quem de direito, dentre outras coisas, se, pelo dolo ou negligência, contra a informação falsa de endereço constante no laudo e dados fornecido pela oficialização do contrato. Se o valor pago corresponde ao tipo de serviço prestado e o que motivou a escolha de Valmiro fez se tratar de pessoa já condenada
por atuação ilegal de confecção de laudos grafotécnicos. E várias outras situações que serão elencadas no teor da investigação. A análise, presidente, deverá indicar a pessoa responsável por essa contratação e, em comprovando que o valor cobrado foi ilegal, pela falta de licitação ou preço exorbitante, que se devolva aos cofres públicos o valor gasto indevidamente e que responda criminalmente, civilmente e administrativamente. Só terminando. Por fim, reafirmo que sempre disse que nunca solicitei ou permiti que qualquer pessoa assinasse documento em meu nome. Com esse laudo pericial elaborado, assinado e revisado por 4 peritos, dando conta como certo as minhas assinaturas nos documentos questionados. Dou por encerrada, Delcimar, essa questão das assinaturas. Mas inicia-se aqui uma nova investigação sobre esse laudo de Valmiro. E os culpados deverão pagar no rigor da lei. Agradeço, sim, a minha esposa que esteve comigo sempre, policial federal de carreira. Agradeço aos servidores que desde o começo acreditei na inocência de vocês. Estamos agora comprovando. E agradeço a todos que acreditaram no nosso trabalho e acredita no trabalho de fiscalização que vai continuar. Doa a quem doer. E agora vamos à luta para prender os verdadeiros culpados por isso tudo. Federal Unidos.